Agora você vai aprender a vincular um com o outro. Por exemplo, a gente já poderia cadastrar um novo país e já cadastrar os estados dele. Você já poderia, por exemplo, cadastrar um novo estado e cadastrar cidades. Você pode simplesmente pegar um estado e cadastrar uma nova cidade para ele. Ou você pode simplesmente cadastrar um estado e colocar o vínculo através do ID. Enfim, eu vou te mostrar agora como que você trabalha nesse campo de possibilidades que o Laravel te dá. Então vamos lá. Vou criar uma nova rota aqui para fazer esse teste. Então dentro de routes web.php. Vou duplicar esse cara aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de one-to-man insert para inserir. Vou chamar o nosso controller e eu vou chamar aqui o nosso método one-to-man insert. Certo? E eu vou então implementar esse nosso método. Ctrl A para abrir o nosso controller. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou recuperar um país, você pode recuperar esse país pelo nome, pelo ID, enfim, você recupera como achar melhor. Mas é importante que traga apenas um país aqui. Eu vou recuperar aqui, como você já sabe recuperar pelo nome, outros itens, eu vou recuperar pelo ID para simplificar o processo. Então vou criar uma variável para receber os dados desse país, que a gente vai recuperar agora. Country recebe country find, vou recuperar o país 1, que é o Brasil. Certo? Aqui você pode até imprimir o valor desse país, a gente já sabe de trás para frente, de frente para trás que esse aqui é o Brasil, já sabe como recuperar esses dados. Agora o que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar a vincular um novo estado desse país de uma maneira muito simples. É a minha maneira favorita de implementar isso. Suponha que a gente está pegando aqui uma variável chamada dataform, que vem os dados do usuário que ele está cadastrando um novo estado para o país de ID 1. Então a gente vai para um array, vai ter lá, por exemplo, o name do estado, por exemplo, Ceará, a sigla dele é CE, se eu não estou enganado, certo? Então esses aqui são os dados que a pessoa foi lá no formulário e colocou o nome do estado e a inicial dele, que são a sigla do estado, e ok. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou inserir esses dados então e vincular. Eu já tenho o país recuperado aqui, eu vou vincular então um com o outro. Eu posso então vir aqui, ó, simplesmente, e pegar o nosso país que eu acabei de recuperar, country, chamar nosso relacionamento de cidades, que retorna os estados desse país, então states, que é exatamente um método lá, ó, se você abrir o nosso country aqui, ó, tem um método states, eu vou utilizar ele, states, e aqui eu faço um create, e passo um array com os valores do estado que eu quero colocar, podia passar aqui o name, os dados, enfim. Porém, a gente está simulando aqui que está sendo a entrada de dados do usuário. Então, posso pegar esse dataform aqui, ó, que é um array, e passar no nosso create. Se eu rodar esse cara aqui, pode até dar um var dump aqui para testar. Certo? Então, a gente está inserindo um novo estado aqui. Só estou dando um var dump aqui para ver o retorno. E esse cara aqui vai dar um erro. A gente pode até testar esse cara aqui para te mostrar, provar esse erro. Então vamos abrir nossa rota aqui, one-to-man, ele vai dar um erro de mais assignment. Insert. Olha só como eu disse, mais assignment, um erro. Por quê? Como a gente está tentando inserir com o create aqui, ó, eu estou passando um array para esse nosso método create, que são os dados que eu quero colocar do estado. Ele dá um erro porque eu preciso ir lá no nosso model de estado e falar quais campos podem ser preenchidos quando utilizar o nosso create. Ou seja, eu tenho que passar um fillable ou um guarded e falar quais campos podem ser preenchidos ou quais campos não podem ser preenchidos. Então, deixa eu abrir nossa model de estados aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Ctrl O. State. E aqui eu tenho que criar um atributo com o valor de fillable, com o nome de fillable. Então, protected. Fillable. Eu vou deixar inserir então o name do estado e a sigla dele, que é initials. Certo? Valores colocados aqui com sucesso. Se eu voltar aqui agora e atualizar, ele permitiu o cadastro e eu já tenho aqui, ó, os dados do estado que acabou de ser inserido. Então se eu voltar aqui state name ou state ID, eu tenho o ID do item que acabou de ser inserido, state name tem o ID, o nome do estado que acabou de ser inserido. Então estou imprimindo o nome do estado. Vou colocar um novo estado aqui, ó, por exemplo, Bahia. A sigla é BA. Certo? F5 para atualizar. Então acabou de inserir o estado Bahia. Se a gente olhar aqui na nossa tabela de estados, temos aqui os nossos dois estados que a gente inseriu, que é tanto o Ceará
quanto a Bahia. E observe que ele já inseriu aqui, ó, já vinculou esses dois estados ao país 1. Exatamente, o Brasil. Então essa aqui é uma alternativa que você tem para fazer esse cadastro aqui. Como eu disse, existem outro campo de possibilidade para você fazer essa mesma lógica aqui. E agora eu vou te mostrar ela. Então eu vou criar um novo método aqui, só para exemplificar. Dupliquei esse método aqui, vou chamar one-to-many insert to. Vou lá no nosso arquivo de rotas, duplicar essa rota aqui, ó. Vou te mostrar uma possibilidade. A nova possibilidade seria onde que você teria ali um campo, por exemplo, select, que teria um valor chamado country ID, que receberia o ID do estado do país que a pessoa já vai vincular. Por exemplo, a pessoa tem um campo lá que tem um select, com todos os países já, e teria também uma opção para colocar o nome e a sigla do estado. Então ele viria aqui nesse data form, além do nome do estado inicial dele, colocaria também o country ID. E aqui a gente passaria o ID do estado, o valor do ID do estado, que seria, por exemplo, 1, Brasil. Certo? Então a gente teria esse array aqui. Nesse caso eu não preciso recuperar esse item aqui, ó. E como que eu faria? Eu faria essa inserção aqui, ó, através da própria model de estado. Então faço state create. Eu já tenho todos os dados que eu preciso fazer aqui. Vamos fazer um teste ver se aqui está funcionando? Então esses seriam os dados que a pessoa vem no formulário. Estou inserindo aqui e estou debugando. Vamos debugar assim? Pode debugar assim, enfim, tanto faz. A gente vai debugar aqui, vai debugar um array inteiro ou só uma propriedade dele. Então vou vir aqui, chamar insert to. Olha só que deu um erro aqui de mais mensagem de novo, que eu estou tentando inserir country ID, só que eu não especifiquei lá no meu fillable que eu possa inserir esse valor. Então ele tentou inserir na minha tabela, olha só, se você olhar o SQL que ele tentou injetar aqui, ó, e não colocou o nosso country ID, que é um valor obrigatório. Então, se eu ver aqui no nosso state aqui, ó, eu tenho que adicionar que, então, se eu for inserir daquele formato, colocar o country ID, falando que o usuário também pode inserir este valor aqui. F5 para atualizar. Inseriu então esse novo registro. Se eu atualizar aqui, ó, vai ter 2 Bahias agora. Vou deletar esse item aqui. Então, aqui você viu como que você cadastra e faz o vínculo entre ambos. Como que você cadastra um estado, já vinculando o país, você viu de 2 alternativas.